Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com a disciplina Orçamento para Manutenção Automotiva. Essa será a aula número 2. Na aula número 1, nós vimos os conceitos básicos e as fórmulas matemáticas que são utilizadas para cálculo do orçamento para manutenção automotiva. Então, se por algum motivo algum de vocês não assistiu ainda à aula 1, eu sugiro que assista à aula 1, que está lá na plataforma da Escola Polimig, né, do pincel atômico, para entender melhor aqui já na aula 2. Nessa aula 2, eu vou fazer um primeiro exemplo aqui de o cálculo de um orçamento de manutenção automotiva. Bom, como nós comentamos lá na aula 1, para fazer o cálculo do orçamento para manutenção de um automóvel, o técnico, o proprietário da oficina tem que ter alguns dados fornecidos, né, pelo contador ou por ele mesmo da oficina para efetuar os cálculos. Então aqui eu vou fazer aqui, mostrar aqui um exercício resolvido, né? Aqui passo a passo, para que vocês comecem a entender. Claro que essa é a nossa aula número 2, nós vamos ver várias aulas aí, eu vou fazer vários exemplos passo a passo, tá? Então o importante é vocês entenderem aqui os itens, né, que compõem aqui o cálculo geral do orçamento. Então vamos ver aqui um exemplo. A primeira coisa que a gente faz quando vai calcular o orçamento de manutenção de automóveis, a gente tem que calcular o custo da mão de obra da oficina. O que é custo da mão de obra? Quanto que o proprietário da oficina gasta com os funcionários, com o mecânico, com o eletricista, o auxiliar do mecânico, a moça que trabalha lá no escritório atendendo telefone, né? Tudo isso chama custo de mão de obra. Eu detalhei o custo da mão de obra lá na aula número 1, tá? Aí vocês podem dar uma olhada lá. Ou então lá no material complementar na plataforma Pincel Atômico. Mas isso não importa, né? Quem não assistiu lá ainda não vai ter problema para entender. Então, a primeira coisa, todas as vezes que você for fazer um cálculo de orçamento para manutenção automotiva, você tem que fazer isso aqui, o cálculo da mão de obra da oficina. E para fazer o cálculo do custo da mão de obra da oficina, tem que ter esses dados aqui. Qual que é o salário de todos os funcionários da oficina, o mecânico geral, o mecânico especializado, o eletricista automotivo, se tiver, né? O técnico, se tiver lá na oficina, tiver um técnico, se tiver um auxiliar de mecânico, um auxiliar de eletricista, claro, de acordo com o número de funcionários que tem na oficina. Aqui nós vamos fazer um exemplo com 7 funcionários, né? Então, o que geralmente numa oficina automotiva, né, não tem um número grande de funcionários, a não ser que seja uma oficina grande, uma concessionária, né? A gente vai falar mais à frente que a maioria das oficinas automotivas elas têm 9 funcionários no máximo, né? O proprietário, o dono da oficina não conta. Então aqui para esse exemplo, né, nesse exercício aqui resolvido, nesse exemplo, eu aqui coloquei uns valores aqui só para vocês entenderem, né? Esse valor não é o valor real das oficinas, é só para vocês entenderem. Então, para fazer esse exemplo aqui do cálculo do custo da mão de obra, eu coloquei aqui que uma determinada oficina tem um mecânico geral que o salário dele é, por exemplo, R$ 1.800. Um mecânico especializado que o salário dele é R$ 2.200. Um eletricista automotivo que tem um salário de R$ 1.800. Um técnico, né, registrado que tem um salário de R$ 1.950. Um auxiliar de mecânico com R$ 1.250. E um auxiliar de eletricista automotivo, o salário de R$ 1.250. E um auxiliar de escritório, R$ 1.250. Então vocês veem aqui que coloca todas as pessoas. Se essa oficina tivesse, por exemplo, um faxineiro, uma faxineira, entraria aqui também a faxineira com o salário dela, ok? Então esses dados aqui é os dados que a gente pega e coloca o proprietário da oficina, né? Que o proprietário da oficina já tem isso lá. Às vezes o proprietário da oficina ele tem um contador, né? O contador tem esses dados e passa, né?
pessoal. Então, entendeu? A primeira coisa que se faz quando vai fazer um orçamento, a gente vai ver isso ao longo dos exemplos que eu vou fazer aqui, né? É calcular o custo da mão de obra. Mas para calcular o custo da mão de obra, eu tenho que ter isso aqui. Bom, uma outra coisa que eu falei na primeira aula também, que tem que saber para fazer o cálculo do custo da mão de obra, é uma fórmula matemática que já existe pronta, né? Já foi feito aí há uns anos atrás, né? Para os técnicos começarem a fazer orçamento, tem essa forma que ajuda muito, que hoje a gente já pega ela pronta, né? Que é a soma dos salários da equipe da oficina multiplicado por 1,7 dividido pelas horas que a oficina trabalha no mês. Isso aqui é padronizado, sempre vai ser 190 horas e aqui vai ser sempre 1,7, tá? Na aula número 1 eu expliquei isso aqui, tá bom? Então é importante, além de ter esses dados aqui com os salários atuais de todos que trabalham naquela oficina, para fazer, nós temos que fazer o quê? A soma do salário, que é a soma desses salários aqui, multiplicar por 1,7 e dividir por 190 horas. De onde vem essas 190 horas, né? Como eu falei na aula número 1, é o número de horas que toda oficina trabalha durante o mês, né? Porque não trabalha domingo, não trabalha feriado, não trabalha sábado à tarde, né? Somando aí, considerando 8 horas por dia, no mês, né, dá 190 horas. Por isso que aqui, horas úteis no mês sempre vai ser 190. Então vamos fazer o exemplo aqui, vamos fazer agora a soma, né, desses salários aqui, multiplicar por 1,7 e dividir por 190. Bom, vamos fazer aqui então, né? Então aqui essa figura está representando lá, né, o pessoal que trabalha na oficina. Essa figura aqui só é ilustrativa, tá? Bom, então nós vamos ter que fazer a soma dos salários de todos os funcionários. Então, olha lá, o 1.800 do mecânico geral, o 2.200 do eletricista automotivo, o 1.800 lá do auxiliar, né? Então, aqui, ó, todos aqueles que a gente viu ali no slide passado, a gente vai somar todos aqui. A gente pega a calculadora, né? Se ser na mão, pega a calculadora. Então, somando todos os salários, deu 11.500. Então, o proprietário dessa oficina, todo mês, ele tem que separar 11.500 reais para pagar os funcionários, nesse exemplo aqui, ok? Então, todo mês, tendo serviço na oficina ou não tendo, ele tem que pagar isso aqui todo mês, lá o salário do pessoal da oficina, deposita no banco. Então, o primeiro passo para chegar no custo da mão de obra é somar os salários, tá? Igual a gente viu no slide anterior. Então, estou fazendo aqui passo a passo. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por 1,7 e dividir por 190 horas. Bom, então nesse slide aqui nós vamos continuar, né? Aquele valor que nós achamos ali na soma dos salários, 11.500, nós vamos multiplicar, né, o total da soma pela alíquota de 1,7. Esse 1,7, como eu falei na aula número 1, é referente aos encargos sociais que a empresa tem com os funcionários. Além do salário do funcionário, a empresa tem que pagar, tem que depositar para o governo o relativo ao INSS, que é 8% do salário, o FGTS, que é o Fundo de Garantia, tem que depositar todo mês, e o percentual das férias, né, que tem que depositar todo mês. Então, além do salário, da soma do salário de cada funcionário, o proprietário da oficina tem que pagar o INSS de cada funcionário, o fundo de garantia de cada funcionário e o percentual de férias de cada funcionário. Isso tem que depositar na Caixa Econômica Federal. E se não depositar, a empresa leva uma multa violenta. Então, observe que o gasto com o salário que o proprietário da oficina tem, ele ainda tem que gastar com isso aqui. Então, é por isso que entra o 1,7. 1,7 é relativo ao percentual que o proprietário da oficina vai gastar com cada funcionário, quer dizer, depositando na Caixa Econômica. Então, observa, o funcionário vai receber aquele salário lá, por exemplo, 2.200, mas o dono da oficina vai gastar muito mais que 2.200, porque tem que somar isso aqui. Então, isso aqui, em média, né, essa fórmula já é pronta, é 1,7.
tá bom? Para poder simplificar. Então, sempre em qualquer exercício, quando eu somar os salários, eu vou ter que multiplicar por 1,7. Esse 1,7 aqui, ó, é relativo à taxa do INSS, né? Para o pessoal consultar quando ficar doente, né, etc, né? Igual vocês já sabem, o fundo de garantia e as férias, né? Embora ele tire férias só uma vez por ano, mas todo mês o proprietário da oficina tem que depositar na Caixa Econômica Federal, porque senão chega na época das férias do funcionário, não tem o dinheiro, né? Bom, então multiplicando a soma dos salários por 1,7, a gente já fiz aqui na calculadora, dá 19.500. Então observe, o dono da oficina vai pagar 11.500 de salário para o funcionário, mas de imposto para o governo ele vai pagar aqui a mais, então ele vai gastar 19.500, mas os funcionários só vão receber 11.500, né, a soma deles. Então você já vê que começa, né, onde começa aí o imposto, né, entrar aqui, né, no gasto do dono da oficina. Bom, então por enquanto, o que, que nós fizemos? O que, que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos querendo chegar no cálculo do custo da mão de obra. Então a gente fez a soma dos salários multiplicando por 1,7. Agora nós vamos dividir por 190, que seriam aquelas horas trabalhadas no mês. Então aqui agora nesse slide nós vamos, né, dividir pelas horas trabalhadas no mês, que é aquelas 190 horas, né, que eu já expliquei lá na aula número 1, né? Sempre a gente vai usar em todo exercício, todo orçamento, o 190. Então vai ser o 19.550, que foi o 11.200 vezes 1,7, agora é dividido por 190, né? Estou fazendo aqui passo a passo. Fazendo essa divisão na calculadora, nós vamos ter 102,89. O que é esse 102,89? É o preço da mão de obra para cada uma hora de trabalho naquela oficina. Então, aquela oficina que tem, igual a gente viu lá como exemplo no slide 1, o mecânico especializado, o eletricista automotivo, o auxiliar de mecânico, o auxiliar de automotivo. Essa oficina, a cada uma hora, o custo para o proprietário da oficina é 102,89 centavos, né? Bom, então o que isso significa? Portanto, o preço da mão de obra para o exemplo dessa oficina que a gente está fazendo será de 102,89 para cada hora de serviço a ser executado. Então, por exemplo, né, só aqui para adiantar, nós vamos ver isso com mais detalhe. Chegou um carro lá na oficina que o dono da oficina, com o mecânico, viram lá que vai gastar 5 horas para fazer lá a manutenção daquele carro. Troca de amortecedor, troca de embreagem, pastilha de freio, vai gastar, vamos supor, 5 horas. Então ele tem que saber que a hora da oficina dele, o custo da mão de obra é 102,89. Então ele tem que multiplicar isso aí pelas 5 horas de trabalho, para ele cobrar isso do cliente, né? Então, por isso é que precisa a gente fazer esse cálculo aqui, tá? Mas nós vamos ver passo a passo. Então, o que, que nós fizemos até agora aqui? Nós fizemos até agora o cálculo do custo da mão de obra, que é 102,89, ok? Então, isso aqui é importante para vocês saberem. Então, o primeiro passo para fazer um orçamento sempre vai ser isso aqui, sempre usando essa fórmula que nós vimos aqui, ok? A soma dos salários de todo mundo da oficina, vezes 1,7, dividido por 190. E a gente chegou nesse valor. Então, depois nós vamos aplicar esse valor aqui, né, lá no final do cálculo, ok? Então, esse sempre é o primeiro passo no orçamento. Vamos ver qual que é o segundo passo quando a gente está calculando um orçamento automotivo? Bom, então o custo da mão de obra que nós vimos lá foi para uma hora de serviço, mas nem sempre vai chegar lá um cliente com um veículo que o serviço de manutenção vai ser uma hora, é sempre mais que uma hora, né? Uma hora é o quê? Trocar o óleo, né? Fazer rodízio de pneu. Então sempre vai ser 3 horas, 5 horas, 8 horas, né? 12 horas, né? Então aqui, quando o serviço de manutenção for mais de uma hora, e sempre é mais de uma hora, né? A gente vai ter que calcular o custo da mão de obra total para executar o serviço, que é aquilo que eu falei. Supondo que a oficina vai fazer uma manutenção em um veículo
que vai gastar um tempo de 5 horas, né? 5 horas lá para esse tempo. E quem vai determinar esse tempo vai ser o técnico lá da oficina, né? O proprietário da oficina, o mecânico experiente, né? Vai estimar esse tempo aqui, por exemplo, nesse exercício aqui de 5 horas, né? Então vai gastar 5 horas para fazer o serviço. Agora, a gente fez o cálculo lá anterior que cada hora de mão de obra da oficina é 102,89. Então nós vamos multiplicar os 5 horas por 102,89, né? Então temos que multiplicar o valor de 102,89, que foi o custo da mão de obra para 1 hora de serviço, pelo tempo que vai ser gasto para fazer aquele serviço daquele carro que chegou lá, que nesse exemplo é 5 horas. Então tem uma fórmula aqui que eu mostrei na aula passada, estou repetindo ela aqui, né? A fórmula para o custo de mão de obra total. Soma dos salários, vezes 1,7, dividido pelas horas úteis do mês, que é os 190 horas, né? Que a gente fez há pouco. Agora multiplicado pelo tempo estimado para o serviço. Então vai ser o 102, que foi o resultado, né? 102,89 foi o resultado aqui, ó, dessa parte da fórmula, que a gente viu lá no slide anterior. Agora nós vamos multiplicar por 5 horas. Deu 514,45. Então, na realidade, o custo da mão de obra para fazer esse serviço aqui, que vai levar 5 horas, vai ser 514,45. Então, na realidade, eu estou fazendo aqui passo a passo. Agora, quando a gente vai fazer, você vai fazer, você já aplica essa forma aqui direto, né? Não precisa ser passo a passo igual eu estou fazendo. Mas como é o primeiro exemplo que eu estou vendo, né? Nós estamos fazendo passo a passo. Então, por enquanto, né? Você, claro que não precisa decorar essa fórmula. Quando precisar, você olha aqui no material, tá? Com o tempo a gente até decora, né? Então, o que a gente fez agora? Nós fizemos o cálculo do custo da mão de obra total. Primeiro fizemos o cálculo da mão de obra para 1 hora, foi essa primeira parte da fórmula. Agora nós multiplicamos por cada hora. Então, para fazer um orçamento, a gente tem que saber quantas horas vai gastar para consertar aquele carro. Né? Por isso que tem que ter aí a experiência do técnico ou do mecânico lá da oficina que fala, troca desse amortecedor, eu vou gastar 2 horas, né? E o salário do pessoal da oficina. Agora, claro que o salário não muda todo mês, né? O salário costuma mudar uma vez por ano. Então, fez a soma do salário uma vez, não precisa de fazer todo dia, né? Vai ser sempre aquilo. Bom, então, gente, esse aqui foi o primeiro passo, né? Isso aqui, ó, não é o cálculo do orçamento ainda não. Isso aqui foi só o cálculo da mão de obra. Tá bem? Então, isso aqui não é o valor que vai dar para o cliente, não. Então, vocês entenderam. Aqui a gente fez o cálculo da mão de obra usando essa fórmula. Então, essa fórmula aqui é bom você deixar ela anotada. Lá na plataforma Pincel Atômico da Escola Polimig, eu coloquei lá essas fórmulas aqui, tá? Mas estou repetindo aqui para você, com o tempo, já ir guardando, né? Não precisa decorar. Precisou, vai lá no material e olha. Bom, agora nós vamos ver o segundo passo. Qual que é a segunda coisa que a gente faz quando vai estar calculando o orçamento? A primeira coisa foi o cálculo, né, da mão de obra. Agora nós vamos calcular a despesa, que a oficina vai ter despesa. Né? Além da mão de obra, que já é uma despesa para o proprietário, vai ter despesa. Despesa da oficina. Então, a despesa é sempre, a gente considera despesa mensal, tá? Não é por dia, não é por semana, é sempre a despesa mensal, no fim do mês. Então, a despesa, ela divide em despesa fixa e despesas variáveis. Qual que é a diferença? Despesa fixa é aquilo que é uma despesa que todo mês ela é a mesma coisa. Ela não muda, né? Com o passar do mês. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a oficina ela tem um galpão, é um galpão de funciona oficina que o proprietário ele paga um aluguel desse galpão. Vamos supor que ele paga o aluguel de R$2.000. Então, todo mês, o proprietário da oficina vai ter que pagar os R$2.000 de aluguel do galpão, independente de quantos carros aparecer lá para consertar. Se não aparecer nenhum carro para consertar, ele tem que pagar os R$2.000 de aluguel. Na pandemia, né, na época da pandemia, aconteceu isso. Teve uma oficina que durante um mês não consertou nenhum carro, porque estava tudo fechado, mas o aluguel teve que pagar. Agora, o aluguel, ele não aumenta de mês em mês, ele aumenta só no final do contrato. Então, o aluguel lá da oficina, do galpão, é uma despesa fixa. Outra coisa, a oficina, ela pode ter lá uma vigilância eletrônica, né? Aí a EMIV, por exemplo, que é essa que a gente vê por aí, né?
olho vivo, né? Então ela vai pagar uma taxa todo mês para ter a câmera lá, né? A câmera filmando lá durante a noite, né? A vigilância eletrônica. Então, todo mês vai ser R$ 450. A não ser quando vencer o contrato depois de um ano que aumenta. Então, a vigilância eletrônica que a oficina paga é uma despesa fixa. Vamos supor que a oficina paga um seguro total da oficina, né? Um seguro da oficina, porque se um carro pegar fogo, for roubado, né? O proprietário da oficina tem a cobertura do seguro. Então ele paga o proprietário da oficina todo mês um seguro, que vai ser R$ 350 todo mês, janeiro, fevereiro, março, né? Então é uma despesa fixa. Então essas aqui são as principais despesas fixas que uma oficina tem: vigilância eletrônica, seguro total e aluguel. Se a oficina se o local lá da oficina é do próprio proprietário, então ele não vai pagar aluguel. Então ele não entra com isso aqui, porque ele não paga aluguel. Isso aqui é só nesse exemplo aqui que eu estou fazendo, paga aluguel. Se não for dele, ele não vai entrar com isso aqui. Então, despesa fixa é essa. Então, a gente tem que saber quais são as despesas fixas da oficina para poder fazer a soma, né? E o que é despesa variável? Aquela despesa que varia, que cada mês ela tem um valor diferente. Por exemplo, conta de luz. Cada mês vem um valor. Nesse exemplo aqui, R$ 320. Pode ser, vamos supor que mês de agosto veio R$ 320. Mas no mês que vem, a oficina pode gastar mais, pode vir 350, né? Ou pode gastar menos, pode vir 290. Então a conta de luz da oficina é uma despesa variável, assim como a conta de água. E a conta de telefone, também quanto mais telefone, mais cara é a conta, né? Ele tem que telefonar para cliente, avisar que o carro está pronto, telefonar para comprar uma peça, né? Então, cada mês a despesa com telefone, a conta de telefone vai ser diferente. Então, aí por isso que é despesa variável, o contrário da despesa fixa. Material de limpeza, toda oficina precisa de material de limpeza, detergente, pano de limpeza, luva do auxiliar mecânico, né? Então, cada mês a despesa com o material de limpeza vai ser diferente. Então, material de limpeza é uma despesa variável. Então, resumindo, né? Todas as vezes que você for fazer um cálculo de orçamento, você tem que verificar o que é despesa fixa da oficina e o que é despesa variável, né? No mês. Claro que, como eu disse para você, a despesa fixa ela não vai mudar. Todo mês é a mesma coisa, só muda quando, né, no fim do ano, quando ajusta aluguel, ajusta o valor do seguro, né? E despesa variável é sempre conta de luz, conta de água, conta de telefone. Lá na conta de luz, né, você pode até ver da sua casa, a CEMIG já facilita para nós, que a CEMIG já coloca lá aquele papelzinho verde e branco na conta de luz, qual foi a média que a gente gasta por mês, né? A média que gasta por mês. Então já facilita. Bom, então aí nós calculamos no primeiro passo o cálculo do custo da mão de obra, agora nós vamos calcular o custo da despesa fixa no mês e da despesa variável, porque não é só somar isso aqui não, tá? Lá no salário foi só somar, aqui não é só somar, porque nós vamos ver como é que é. Então vamos ver no outro slide para a gente aplicar a segunda fórmula do cálculo de orçamento. Então primeiro nós vamos calcular a despesa fixa, né? Mensais, como eu falei. Agora tem uma fórmula aqui pronta, né? Que eu já coloquei lá no pincel atômico, né? Na plataforma. E também está lá na aula número 1. Aqui eu estou repetindo para você e guardando. O que é a fórmula da despesa fixa? Despesa mensal com aluguel, mais despesa mensal com seguro, mais despesa mensal com vigilância. Dividido pelos dias úteis do mês. Dias úteis do mês que a oficina trabalha. Por exemplo, a oficina não trabalha domingo. No mês tem 4 domingos. A oficina não trabalha sábado à tarde. São 4 sábados, né? Só olhando o horário da tarde vai ser 6. Então, descontando o domingo e descontando o sábado à tarde, de 30 dias, sobra 24 dias. Isso eu expliquei lá na aula número 1. Então, na realidade, aqui nessa fórmula, sempre nós vamos colocar 24 dias, tá? 24, tá? Eu só estou explicando aqui na fórmula de onde a gente tirou 24. É o dias úteis do mês que uma oficina trabalha pela lei, né? Pela legislação trabalhista no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar a despesa com aluguel, né? O dono da oficina sabe quanto que ele paga de aluguel por mês, a despesa mensal com o seguro e a despesa mensal com vigilância. Como eu falei, se ele não paga aluguel, aqui ele vai colocar 0 e dividir por 24.
Então vamos ver aqui no exemplo que a gente deu, a despesa com aluguel, né, é do 2.000, a despesa com seguro 350, a despesa com vigilância 450. A ordem aqui não importa, tá? Que é soma. Isso tudo dividido por 24. Então somando 450 mais 350 mais 2.000 dá 2.800 dividido por 24. A gente sempre é bom usar a calculadora para fazer essa continha, né? Vai dar 116,66. Então no mês, né, no mês aqui mensal, a despesa fixa da oficina, desse exemplo que eu estou fazendo, é de 116,66. A média mensal, tá? Então, sempre a gente faz no mês. E para isso, a gente vai sempre usar essa fórmula aqui. Então, a gente está aqui no segundo passo. O primeiro passo foi o cálculo da mão de obra. Agora, nós estamos calculando a despesa fixa. Agora, nós vamos calcular a despesa variável, a média, usando a terceira fórmula. Bom, então, agora nesse slide, nós vamos calcular as despesas variáveis. Lembra? Despesa variável é aquela que varia todo mês. Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Quer dizer, quanto mais movimento tiver na oficina, quanto mais carros aparecer para consertar lá, maior vai ser a conta de luz, maior vai ser a conta de água, maior vai ser a conta de telefone, né? Então, quer dizer, quanto maior, melhor, porque é mais serviço que tem. Então, tem uma terceira fórmula aqui, fórmula da despesa variável. Valor mensal da conta de luz, valor mensal da conta de água, valor mensal da conta de telefone e o valor que gastou com material de limpeza no mês, sempre no mês, né? Dividido pelos dias úteis do mês, que é o mesmo 24 que nós vimos na forma da despesa variável. Então tem que olhar lá na conta de luz, na conta de água, na conta de telefone, né? Para fazer daquele mês, né? Daquele mês. Então vamos supor que a conta de luz foi 320 naquele mês, que a gente está fazendo orçamento. A conta de água 280, a conta do telefone 380 e o material de limpeza 150. Eu vou dividir por 24. Só que tem uma observação aqui na conta de telefone. Essa conta de telefone não pode ser o telefone celular particular do dono da oficina, mais o telefone da oficina. Ele tem que ter um telefone celular para comunicar com o cliente, é o telefone da oficina e o telefone celular dele. Ele não pode misturar conta de telefone pessoal com conta de telefone da oficina. Muitas vezes ele tem lá um telefone fixo, né, na oficina, até para dar para ser mais barato, ou um telefone fixo só para usar para conversar com o cliente. Então aqui é a que ele vai gastar para conversar com o cliente. Não pode somar a conta de telefone dele, senão o orçamento vai dar muito maior e o cliente não vai aceitar, ok? Se bem que esses cálculos aqui o cliente nem vai ficar sabendo. O cliente quer saber o valor final. Então, entendeu? Nós somamos aqui conta de luz, conta de água, conta de telefone, custo com material de limpeza. Vamos supor que em um determinado mês ela não gastou com material de limpeza, porque já tinha lá. Então, aqui é zero, né? Não entra isso aqui, mas geralmente tem, né? Que é no fim do mês e numa oficina gasta material de limpeza. Bom, eu vou fazer essa soma aqui primeiro na calculadora, né? 320, 280, 380, 150 vai dar 1.130 e vou dividir por 24. Fazendo a calculadora, 1.130 dividido por 124 dá 47,08, que vai ser a média de despesa variável no mês. Vamos recapitular aqui o que nós fizemos até agora. O primeiro passo, o cálculo do custo da mão de obra, que a gente somou o salário, né, etc. O cálculo da despesa fixa e agora o cálculo da despesa variável. Agora nós vamos para o quarto passo, usar a quarta fórmula. Bom, na oficina, quando vai fazer a manutenção de um veículo, quando o motorista, o dono do veículo leva o veículo na oficina, porque o veículo já está, né, precisando de fazer manutenção. E na maioria das vezes vai ter que trocar alguma peça. Trocar a pastilha de freio, trocar as velas, né? Trocar uma embreagem, né? Então, durante a manutenção, o dono da oficina vai ter que comprar as peças que precisa trocar do carro. Então, ele tem que repassar o preço das peças que ele vai comprar para consertar aquele carro no orçamento. Então, é o que nós vamos ver aqui nesse quarto passo. Preço das peças que vão ser trocadas durante a manutenção. Então, antes de fazer o serviço de manutenção, o técnico, nossa, já tem que saber que peça que vai gastar. Se o motorista falou assim, o dono do carro chegou e falou, esse carro aqui está com muita trepidação,
Então talvez a gente saiba que tem que trocar o rolamento da roda. Ah, esse carro aqui, eu tô pisando o freio e não está freando. Então eu já sei que eu tenho que trocar as pastilhas. Então, tá vendo? Para fazer o orçamento tem que ser quem é da área. Não adianta um professor de matemática querer fazer orçamento de manutenção de automotiva, né? Bom, então é o seguinte, o preço das peças hoje facilita. Na internet tem alguns sites que já dá para nós o preço da peça do carro. Porque o preço da peça do carro ela varia conforme o dólar. Então, de um mês por outro, de 2 em 2 meses, ela tem peça que varia, principalmente as peças da parte elétrica e eletrônica. Então, eu estou colocando esse site aqui para vocês, ó, o canal da peça, que a hora que você acessa esse site, você colocando o nome do carro, né? Vamos supor, Fiat Palio, e o ano de fabricação dele, Fiat Palio 2015, e o nome da peça, amortecedor traseiro. O site vai te dar esse preço da peça hoje. Então é bem legal, tá? Tô dando esse exemplo. E existe um outro site também, que é o Buscapé, tá? Se você colocando, digitando isso lá no Google, né, Buscapé, colocando a data o nome do carro, por exemplo, Gol, né? Ano 2019. A peça que eu quero é o disco de embreagem. Então vai vir o preço certinho dela, beleza? Ou então você pode ligar lá para uma loja de autopeça, mas aqui a internet, isso aqui você faz lá rapidinho no celular. Existem outros sites similares, eu estou indicando esses dois aqui, né? Que na hora que você for fazer um exercício sozinho, quando estiver lá na empresa, você já calcula, tá? Mas existem outros sites também similares lá no Google. Bom, então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, vamos supor que o carro que chegou lá na oficina que nós vamos fazer o orçamento é um Fiat Palio, ano 2015. É só isso que eu preciso saber. Não preciso saber a cor do carro, nem a placa, só isso aqui. Que é para consultar o preço da peça, eu preciso desses dois dados. O modelo do carro e o ano de fabricação. Então vamos supor que para fazer essa manutenção lá desse carro que chegou, depois que o mecânico analisou, o técnico analisou, né, viu que tem que trocar o amortecedor traseiro. Lá no site vai nos dar que o amortecedor traseiro está custando, por exemplo, R$150. Mas vai ter que trocar a bomba d'água. A gente viu lá que a bomba d'água está estragada. Então nós olhamos lá no site pelo modelo do carro e o ano, vai me dar lá o preço da bomba d'água daquele carro. Vamos supor, R$125. Jogo de pastilha de freio, vamos supor que vai precisar de trocar lá durante a manutenção. Olhamos lá no site, R$100. Jogo de vela de ignição, vimos que vai ter que trocar durante essa manutenção. Então olhamos lá no site, de acordo com o carro, 350. Agora, o que nós vamos ter que fazer aqui nesse quarto passo? Nós vamos ter que somar o preço das peças. Aqui não tem fórmula, eu vou ter que somar esse preço 150 com 125, 135, 100, 350 e vou fazer essa soma. Então deu 860. Então veja bem, o dono da oficina ele vai ter que pagar aqueles 11.800 salários pessoal, né? Que vai dar na realidade 19.500 com aqueles 1,7 que é o encargo social de férias, fundo de garantia, INSS. Vai ter as despesas fixas, vai ter despesa variável e vai ter que comprar R$860 de peça para trocar o carro. Então tudo isso que nós estamos fazendo aqui vai entrar no orçamento. Quem vai pagar isso aqui vai ser o cliente, entendeu? Só que nós estamos fazendo essa conta intermediária porque o cliente não quer ver esse intermediário, ele quer saber quanto que vai dar. Vai dar 1.800 com C, vai dar 2.000, né? É o que nós vamos chegar. Então, aqui nesse quarto passo, observa que não tem uma fórmula. Nós vamos simplesmente somar o preço das peças, ok? Agora, hoje não é vantagem a oficina ter lá um depósito de peça. O dono da oficina falou, vou comprar aqui 10 amortecedor traseiro, porque a hora que chegar um carro que eu já tenho. E se não chegar nenhum carro para trocar amortecedor, ele vai perder o estoque, né? Então, você só compra na hora que precisa. É a mesma coisa. O dono de uma pizzaria, ele chega lá de tarde e fala assim, eu vou fazer aqui, deixar aqui 50 pizzas pronta para que chegar aqui os clientes e a pizza já está pronta. E se aquele dia só chegar 20 clientes? Ele tem que jogar fora as 30 pizzas que ele fez pronto. Ele só faz a pizza que o cliente pedir. Então aqui é a mesma coisa, a gente só vai comprar a peça para a oficina quando chegar um carro lá que vai precisar daquela peça, para a gente não ficar lá com o estoque
empatado e ter prejuízo. Ok? Então aqui a gente somou o preço das peças. Vamos seguir para frente que ainda não chegamos no valor do orçamento ainda. Bom, então aqui agora nós vamos fazer o cálculo do custo parcial. O que é custo parcial? O que a gente fez até agora, né? Nós já fizemos o cálculo do custo da mão de obra, cálculo da despesa fixa, cálculo da despesa variável, o preço das peças, ok? Então agora eu tenho que fazer o custo parcial. Esse custo parcial ele vai ser importante para a gente calcular a margem de lucro que o dono da oficina vai ter com esse serviço, tá? Então é importante o cálculo do custo parcial. Então o custo parcial serve de base para calcular, né, a lucratividade, né, a margem de lucro e a taxa administrativa da oficina. Então tem uma fórmula que vai ser a quinta fórmula, né? Custo parcial é igual o custo da mão de obra, que é aquele que nós já calculamos, o custo da despesa fixa, que nós já calculamos, o custo da despesa variáveis, que nós já calculamos, e o custo das peças que nós calculamos também. Então, eu vou somar tudo aquilo que eu calculei para trás. Essa forma é só para a gente lembrar o que a gente já fez lá. Lembra lá? O custo da... Então, estou somando tudo aqui. Ó. Custo da mão de obra, o custo da despesa fixa, despesa variável e o custo das peças. Na calculadora, somando aqui tudo isso aqui que a gente já fez, dá 1.538,16. Tá? É bom não arredondar isso aqui não. 2 casas depois da vírgula lá na calculadora, já tá bom, tá? Porque a calculadora dá várias casas aqui, 2 casas depois da vírgula tá bom. Então, entendeu? Então, aqui agora a gente fez um custo parcial. O que já somamos até agora, né? Para a gente não ficar perdido. Então, aqui, ó. Aí a gente usa essa quinta fórmula aqui para a gente não esquecer, tá? Então, vamos seguir, né? O nosso objetivo é chegar lá no valor que nós vamos passar para o cliente. Parece que está muito grande, porque eu estou fazendo aqui passo a passo, mas nas outras aulas eu vou fazer detalhado, né? Aí vocês vão entendendo, tá bom? Então, por enquanto é isso mesmo, é muita informação, mas no final você vai entender, tá? Com as outras aulas. No slide anterior, nós calculamos o custo parcial, né? Agora, nós vamos calcular a taxa de lucratividade do dono da oficina para esse serviço, né? Esse serviço desse carro. Essa lucratividade a gente também chama de margem de lucro, né? O que o proprietário da oficina vai poder pôr na conta dele, pôr no bolso dele, porque até agora é só despesa, né? Despesa com funcionário, despesa fixa, despesa para comprar as peças, né? Agora vai calcular o lucro dele. Só que esse lucro é o seguinte, ele varia de acordo com a economia do país. Teve uma época aqui no Brasil, né, não é a época de vocês aí, que a inflação estava 40% no mês. Né? Na época do governo, um presidente que chamou José Sarney, né? Isso há 40 anos atrás. Hoje a inflação está 5%, ela está muito baixa. Então a margem de lucro é de acordo com a inflação. Inflação alta, custo de vida alta, margem de lucro alta. Custo de vida, inflação baixa, como está hoje, né? 5%, a margem de lucro diminui. Então isso não é bom para o dono da oficina, né? Mas é a lei, né? Tem que trabalhar com isso. Então por isso que tem que ter muito carro para consertar na oficina, porque ele vai somar a margem de lucro de cada carro, né? É isso que nós vamos ver aqui nesse item. Então o cálculo da taxa de lucratividade, chamado margem de lucro do proprietário da oficina, é o percentual de lucro da oficina, da empresa, referente a cada serviço. Então, aqui no orçamento, a gente calcula o lucro só daquele serviço que ele vai ter, o lucro que ele vai ter só daquele serviço. Não é de outro carro que vai chegar à tarde, de outro carro que vai chegar amanhã. É desse hoje. Se chegar 10 carros lá, tem que fazer esse cálculo 10 vezes. Ok? Então, geralmente, atualmente, né, nós estamos aqui em 2024, a margem de lucro aqui na nossa região, né, Grande Belo Horizonte, é de 10 a 20% do custo parcial. Além por isso que a gente calculou o custo parcial, é baseada nele. É o que as oficinas na prática fazem. Agora, se eu fizer com 10%, eu estou fazendo no mínimo. Se eu fizer com 20%, eu estou fazendo no máximo. Então, a gente faz uma média aqui de 15%, porque se o mercado variar para 12%, para 17%, eu estou dentro aqui da média. Né? Então, sempre, né, a gente faz a média, né, de 10 a 20%. Então,
isso aqui varia de acordo com a economia, né? Hoje, né, desde um ano atrás e provavelmente vai ficar até daqui mais um ano, esse valor. Isso varia com a época, tá? Então, hoje, aqui atualmente, a gente faz com 15%. Daqui um ano, ainda dá para fazer com 15%, porque a variação vem aqui e fazendo com 15%, sempre a gente está dentro, tá? Então, a gente vai considerar que o lucro, a margem de lucro da oficina para cada carro é 15%, né? Agora, 15% de quê? Das despesas? Não, 15% do custo parcial. Por isso que a gente calculou o custo parcial. Agora, vamos lembrar lá da matemática, né? Quando a gente estudava matemática, quando a gente fala 15%, matematicamente significa 15 dividido por 100, que na realidade dá 0,15, ok? Por exemplo, vamos supor que você trabalha e ganha R$ 2.000 e o seu chefe fala assim, ó, eu vou te dar 15% de aumento. Você não pode ir lá multiplicar os R$ 2.000 que você ganha por mês por 15. Você tem que multiplicar por 0,15, né? Então, todas as vezes que a gente fala 15%, é 15 dividido por 100, que nesse caso dá 0,15. Se eu falar 20%, é 20 dividido por 100, que dá 0,20. Ok? Então, 15%, que é a margem de lucro, matematicamente significa só 0,15, que é o que a gente vai usar no cálculo. Então, o que é o cálculo? Como é que nós vamos calcular a lucratividade, a margem de lucro? É o valor do custo parcial, que a gente calculou lá no slide anterior, né, que foi o 1.538, que multiplica pelo 0,15. Multiplica pelo 0,15, né? Porque é 15%, na realidade é 0,15. Então, 0,15 vezes 1.538, que é o custo parcial, fazendo a calculadora, dá 239,72. Então, 239,72 é o que o dono da oficina vai tirar de lucro para ele. Vocês viram que as despesas lá são grandes, mas isso aqui é para esse carro só. Se ele tiver só esse carro no mês, ele só vai ganhar isso aqui de lucro, porque o resto é despesa. Então, por isso que ele tem que ter mais de um carro, tá? Então, isso aqui é de um carro só, desse que nós estamos fazendo o cálculo. Ok? Então, como é que calcula a lucratividade, a margem de lucro? 0,15 vezes o custo parcial. Bom, agora nós vamos partir aqui para o sexto item. Vamos ver, né? O sexto que é o cálculo da taxa administrativa. Lá na aula número 1, eu expliquei o que é a taxa administrativa da oficina. Então é o seguinte, o dono da oficina, ele vai ter que fazer propaganda da oficina, ele vai ter que sair para captar cliente, né? Ele vai ter que colocar uma placa lá na oficina, ele tem que fazer um cartãozinho para ele com o telefone, né? Às vezes ele cria até um site, né? Hoje está muito usado criar um site, pedir alguém para fazer lá, mandar divulgação da oficina nas redes sociais, né? Aí no WhatsApp, no Instagram, né? No Facebook. Então isso custa dinheiro, não é de graça não. Então o dono da oficina vai ter essa despesa ainda. Então a taxa administrativa é um valor que ele vai cobrar do cliente para cobrir esse serviço que ele vai fazer, tá? De propaganda, de divulgação da oficina, né? Ele não vai fazer isso todo mês, mas isso vai acontecer, né? Então, é o tempo que ele vai gastar para ir lá comprar as peças do carro, que vai trocar do carro, que ele não tem as peças na oficina, então ele tem que pegar o carro dele e ir lá na loja de autopeça comprar lá o amortecedor, a pastilha de freio, isso custa dinheiro, né? Custa ele estar gastando combustível do carro dele. Então, a taxa administrativa é uma parte do orçamento para cobrir esse serviço administrativo da oficina, tá? Com propaganda, captação de cliente, compra de peça, etc. Tá bom? Então, a taxa administrativa, de acordo com o mercado, né, ela é mais ou menos igual à taxa de lucratividade, a margem de lucro, que a gente falou que é 15%, né? Aqui na nossa região, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Quem está lá no Maranhão, está lá no Rio Grande do Sul, isso aqui altera. Então, o que acontece, né? Da mesma forma que a gente calculou a margem de lucro, nós vamos calcular aqui, que é 15% vezes o custo parcial. Então, o valor vai dar igualzinho, né? 15%, que na realidade é 0,15, né? Pela matemática,
vezes o custo parcial, que foi 1.538,16, vai dar o 239,72, igualzinho a margem de lucro. Então, a taxa administrativa é como se multiplicasse por 2 a margem de lucro, tá? Então, aqui é só para vocês verem. Vocês vão ver que depois a gente soma direto. Então, aqui, né, agora nós vamos para o sexto passo, né? Sexto passo. Nosso objetivo é chegar no valor que nós vamos passar para o cliente. Tá vendo? A coisa não é tão fácil assim, né? Por isso é que, né, tem o técnico, nós, né, para poder fazer. Você que vai fazer isso lá. O mecânico não sabe fazer isso não, né? Muitas vezes o proprietário da oficina também nem sabe. Por isso é que precisa de você lá para fazer. Então vamos seguindo aqui, né? Agora aqui, nesse sexto passo, nós vamos calcular um imposto. Ah, mas vem cá, mas já, aquele 1,7 lá já não foi imposto no cálculo? Aquele lá foi relativo ao INSS, a fundo de garantia e a lucro, que é benefício em encargo para o funcionário, benefício funcionário. Agora é o governo, agora é o leão, né? Que a gente fala, né? Agora é a mordida do leão. É o imposto de renda, né? O imposto de... Então, isso também já é estabelecido pelo governo, através da Receita Federal. Quem aí de vocês já trabalha, né? Muitos de vocês já deve fazer no final do ano a declaração de imposto de renda, né? Que você tem que pagar. Então aqui é como se fosse a mesma coisa. Tem que fazer também declarar um imposto aqui de cada serviço. Então vamos ver como é que é. Então é o seguinte, esse imposto aqui no Brasil, ele varia conforme o tamanho da empresa. Se for uma empresa grande, né, uma empresa grande lá, a fábrica da Fiat lá em Betim, né, uma empresa enorme, né, uma concessionária que tem 80 funcionários, o imposto é muito alto, o imposto chega até quase 30%. Mas quando é uma oficina pequena que tem menos de 9 funcionários, 9 ou menos funcionários, o governo dá um desconto. E em vez de ser 30% de imposto, fica no máximo 11%. Por isso que eu comentei na aula anterior que uma oficina mecânica, o ideal era ter só 9 funcionários no máximo, né? 9 ou menos, né? Para ela pagar pouco de imposto. Porque se ela tiver 10 funcionários, tirando o dono, ela já vai pagar 30% de imposto. Então, por isso, essa informação é boa para você guardar, né? Uma oficina, você um dia for montar uma oficina ou for orientar, para começar, começa com menos de 9 funcionários, porque o imposto vai ser menor. Então, isso aqui já é tabelado pela Receita Federal. Muda a cada ano. Nós estamos em 2024, é de 8 a 11%. Mas, por exemplo, em 2023 era só 8%. Agora, 2024 já passou para 11%, né? Lembra que eu falei no slide anterior que pela matemática, quando eu falo 11%, é igual a quê? 0,11. Quando eu falo 8%, é 8 dividido por 100, né? Que é 8 dividido por 100 dá 0,08. Então, nos meus exemplos aqui, inclusive esse, eu vou sempre considerar que a oficina tem até 9 funcionários. Então, vai ser sempre um imposto de 11%, tá? Que pela matemática é 0,11. Aí tem uma fórmula para isso. É a sexta fórmula que nós estamos vendo, né? Uma fórmula só para calcular o imposto, para facilitar e você só julgar os dados aqui. E se você colocar isso lá no Excel, né? Vai ficar mais fácil ainda, que eu não estou mexendo com Excel, fazendo como se você estivesse fazendo aí na mão. Então, a fórmula do imposto para o cálculo do orçamento de manutenção automotiva é o que? O custo parcial, que nós já calculamos, a lucratividade, a margem de lucro, que nós já calculamos, a taxa administrativa, que nós já calculamos, vezes a porcentagem do imposto, que vai ser 11%, né? Vamos sempre fazer com 11% aqui. Então, agora só que eu tenho que colocar o quê? 0,11. Não posso colocar o 11%, porque aqui é 11 dividido por 100. Então, vai dar para desenvolver o cálculo aqui. Então, observa, você guardando essa forma, só você julgar nela aqui. Não precisa se preocupar como é que vai ser. Agora, tem que lembrar, né? Se tiver até 9 funcionários, 11%. Mais de 9 funcionários já cai em outra tabela. Ok? Então vamos fazer aqui passo a passo o cálculo do imposto. Aqui está a fórmula, né? Custo parcial mais lucratividade, que é a mesma coisa de margem de lucro, taxa administrativa,
Isso aqui é tudo somado, tá vendo? Está dentro do parênteses somado, vezes a porcentagem da taxa de imposto para a oficina ter 9 funcionários. Então, aqui, ó, nós já temos esse dado aqui, ó, o custo parcial, lá foi 1.538, lembra que a gente já fez? A margem de lucro, lucratividade foi 239, a taxa administrativa é igualzinho, né? 239 também. Agora, multiplicado pela taxa de imposto, que é 11%, mas que na fórmula aqui tem que ser 0,11. Fazendo na calculadora, eu tenho que fazer primeiro a soma, tá? Eu tenho que fazer primeiro a soma, a multiplicação é a última coisa. Então, fazendo a soma aqui, desses aqui, né? Vai dar o quê? 2017,6. Agora eu vou multiplicar por 0,11. Isso aqui faz na calculadora, tá? Multiplicar por 0,11. Aí deu o quê? 221,93, né? Esse resultado. Então, o valor que tem que pagar de imposto para aquele manutenção daquele carro, só daquele carro, é 221. Lembra lá do lucro, da margem de lucro? Está quase igualzinho à margem de lucro, né? Então, o governo pega quase igual à margem de lucro da oficina. Então, o imposto é isso. Vamos recapitular o que a gente já fez até aqui. Nós fizemos o cálculo do custo da mão de obra, aquela que a gente somou o salário, o cálculo da despesa fixa, que é tipo o aluguel, o cálculo da despesa variável, que é tipo a conta de água, a conta de luz. Depois nós fizemos o cálculo do custo parcial, o cálculo da lucratividade, da margem de lucro, aqueles 15%, o cálculo da taxa administrativa, né? Que também foi o 15% do custo parcial, e o cálculo do imposto. Então agora nós vamos para o sétimo e último passo, que é calcular o valor do orçamento que nós vamos passar para o cliente que levou o carro na oficina. Ufa! Finalmente chegou aqui na última parte, né? Cálculo do valor do orçamento. Preço de venda do serviço de manutenção do veículo. Então tem uma sétima fórmula aqui para o valor do orçamento, para a gente, né? Lembrando que tem a forma, não precisa de preocupar, só aplicar a forma. Então vamos ver como é que ela é. Valor do orçamento é o custo parcial mais a lucratividade, que é a margem de lucro, mais a taxa administrativa, mais o imposto. Tudo que nós calculamos lá para trás. Tá vendo? É tudo que a gente calculou aqui. Como eu estou fazendo aqui passo a passo, parece que está demorando demais, né? Mas é simples. Então, isso aqui já calculou lá atrás. Eu vou somar tudo agora. Tá vendo? Tudo que eu grifei lá ó, que você for assistir de novo, grifei lá de vermelho, é o que eu vou colocar aqui, ó. Pegar aquele valor do custo parcial, 1.538,16, somar com a margem de lucro, né, a lucratividade, 239,72, somar com a taxa administrativa, que é deu o mesmo valor, né, sempre dá o mesmo valor, e somar com o imposto. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, essa soma, deu 2.339,53. Então, que é o valor do orçamento para fazer a troca daquelas peças que a gente listou lá no carro, né? Do conserto do carro. Agora, claro, para o proprietário do carro não juntar umas moedinhas lá, a gente arredonda isso aqui para ficar mais fácil para ele. Arredonda aqui, ó. 2.339,53, eu vou arredondar para 2.340, né? A gente sempre arredonda aqui no final para um inteiro mais próximo, né? Para não dar para o cliente esse quebradinho aqui, né? Então a gente arredonda aqui, ó. Eu vou arredondar para 2.340, né? Para ficar arredondeiro, né? Menos de R$1 aqui, né? Então aqui esse é o valor que nós vamos informar para o cliente. Porque se eu não fizer isso, eu vou levar um prejuízo grande lá na oficina. Agora o cliente ele não quer ver essa conta, não, ele quer ver esse valor aqui. Tá? Então observa por esse primeiro exemplo que eu fiz agora para vocês que não é tão simples assim. Mas claro, né, eu estou fazendo o primeiro. Nós vamos ter aulas aí, né? Nós vamos lá até lá para a aula número 8. Então, a cada aula eu vou fazer aqui exemplos diferentes, cada um eu vou fazendo aqui mais resumido, né? Para você entender. Mas o mais importante é você entender. Você pode rever essa aula aqui, né, mais de uma vez, porque ela vai ficar lá na plataforma. Agora, além da aula, para quem é meu aluno na Polimig, eu coloquei esses slides aqui sem áudio para você facilitar para você rever, porque para você assistir de novo, que você vai gastar aqui, né, mais de meia hora para assistir. Então eu coloquei esses mesmos slides sem áudio lá na plataforma Pincel então para você assistir. Quem não é meu aluno que está assistindo essa aula aqui, né, quiser voltar, assiste ela de novo, porque você assistindo a segunda vez você entendeu. Mas
Quando você for assistir a minha terceira aula, você vai ver que vai ficar mais fácil de entender, que eu vou fazer também pausado, mas né, já repetindo a mesma coisa. Então, o importante é você guardar essas fórmulas, tá? Deixar anotado aí, guardar, porque através delas você vai lembrar de tudo. Então aqui, né, eu estou repetindo aqui todas as fórmulas juntas, né? Isso já está lá na plataforma Pincel Atômico, né? Tá lá na primeira aula também, mas aqui tá todas juntas aqui, tá vendo? A primeira fórmula que a gente usa, a da mão de obra, né? Aquela que usa 1,7, divide pelo 190, né? A fórmula da despesa fixa, a fórmula da despesa variável, a fórmula do cálculo do custo parcial, a forma para calcular a margem de lucro, né, a lucratividade, que é o 15% vezes o custo parcial, a fórmula do imposto, né, e a fórmula final para calcular o orçamento. Então, na realidade, tá vendo? Tem que guardar essas fórmulas, igual eu disse para vocês, né? Claro que quando está fazendo oficina, a gente coloca essas fórmulas todas lá no Excel e o Excel faz direitinho para nós. Mas por enquanto a gente tem que aprender a fazer aqui na mão desse jeito mesmo, né? Lá na plataforma Pincel Atômico, né, para quem é meu aluno lá do curso de manutenção automotiva, eu coloquei lá um exemplo, um outro exemplo resolvido, tá? Diferente desse que eu fiz. Um outro exemplo resolvido para você olhar e ver que foi igual, os passos são iguais a esse. E tem lá um exercício para você fazer também, tá? Você vai, depois que assistir essa aula, olhe o exemplo que eu coloquei lá na plataforma Pincel Atômico, né? Passo a passo igual a esse, e tem lá um exercício simples para você fazer aplicando essas fórmulas. Se você tiver alguma dúvida depois que assistiu a aula, me passa lá pelo WhatsApp a dúvida que a gente informa para vocês, tá bom? Então, bons estudos, até a nossa terceira aula.